Olá, sejam bem-vindos aí a mais um dos nossos comentários aqui da lição da Escola Sabatina, onde a equipe do InfoLição faz os comentários da lição da semana e também a gente aproveita aí para agradecer aí a presença do pastor Moraes aí, também do pastor Elton, que estão aí com a gente. Quem está falando com vocês sou eu, pastor Bruno, e eu gostaria de já começar pedindo para você lembrar de compartilhar esse vídeo aí com os professores da classe da Escola Sabatina, da sua igreja, e também para você lembrar que a gente está compartilhando os infográficos que a gente compartilha aqui, que a gente mostra, que a gente compartilha nos grupos do WhatsApp, do Telegram e também no Instagram e no Facebook. Então, você pode aí nos procurar, os links geralmente ficam na descrição, mas de qualquer forma é só colocar InfoLição e você vai achar. E para nós começarmos já, eu vou começar aqui chamando aqui já para a gente ter a introdução de sábado e também já uma oração inicial. Eu vou passar a palavra aqui para o autor dos infos dessa semana, né? O tema é a Nova Aliança, e aí está aí o pastor Elton Batista, que foi quem fez o texto e o design dos infos, e também, lembrando, sempre tem ilustração de capa, o primo dele, que é o Adnan Batista. Então, pastor Elton, já faz a oração para nós começarmos e já pode começar, então, com a lição de sábado. Poderoso e eterno Deus, gratos somos porque o Senhor está conosco, gratos somos pela oportunidade de falarmos sobre a Tua palavra e também de estarmos aqui recapitulando esta lição. Abençoe-nos agora, Senhor, em tudo que formos falar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Na lição dessa semana, nós tivemos o tema A Nova Aliança. O verso para memorizar, está em Jeremias, capítulo 31, verso 31, que diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 31. Então, este verso, ele fala de uma nova aliança. Na lição de sábado, nós vamos ter uma introdução. Lá no finalzinho da lição de sábado, nós temos algumas perguntas, e no info dessa semana nós selecionamos, no info de sábado, 3 perguntinhas. A primeira pergunta seria: qual é a relação entre a antiga e a nova aliança? Será que elas são amigas? Será que elas são inimigas? Será que elas se conversam? Qual é a relação da antiga e da nova aliança? Também a segunda pergunta: qual é a função da lei na aliança? A lei, ela tem um papel importante, a lei tem um papel minoritário. Qual é o papel da lei na aliança? E, por último, qual é a aliança superior? No que ela é superior? O que é essa superioridade? A lição, ela responde essa pergunta. Então, a antiga aliança sempre se baseou na graça e na misericórdia divina. E a nova aliança? Veremos hoje, então, este assunto. E agora eu gostaria que o nosso amigo, pastor Moraes, falasse um pouquinho para a gente aí sobre a parte de domingo. Eis aí vem dias. Muito bem. O termo novo sempre é um termo que nos confunde um pouco na Bíblia. Haja visto que nós temos um novo mandamento, que Deus diz, é um novo mandamento. E aí nós temos agora uma nova aliança. Será que essa expressão nova e novo, elas modificam a essência, por exemplo, do mandamento? Será que o novo mandamento modifica a essência do antigo mandamento? Será que a nova aliança ela tem uma modificação na essência da antiga aliança? E quando você vai ver essa expressão nova aliança, você vai entender o seguinte, que na verdade essa nova aliança ela tem um certo sentido, é uma aliança renovada, né? Porque na perspectiva que nós temos, nós como adventistas, que a aliança ela tem uma continuidade, ela não tem uma interrupção e um recomeço, mas ela tem uma continuidade, a sua essência ela permanece de Adão até o fim. Nós conseguimos entender o porquê que Deus a chama de nova. E o autor do InfoLição, o pastor Elton Batista, ele colocou aqui quatro características dessa nova aliança. A primeira delas é um novo acordo prometido ao povo de Deus. Tá? É o novo acordo. É uma resposta à desobediência do povo de Deus.
é um acordo que envolve obediência. É um acordo que oferece perdão e salvação. E quando você vai verificar a essência da aliança, dessa nova aliança, ela não teve alteração. Ela sempre foi e sempre será pela graça. Agora, por que ela é nova? Porque todas as vezes que o povo de Israel quebrava a aliança, Deus refazia a aliança, mesmo sendo a mesma aliança, a expressão dele era que uma nova aliança. Mas a sua essência, a sua estrutura sempre se manteve intacta. Essa nova aliança é a mesma aliança que nós temos visto desde Adão, passando pelos patriarcas e atravessando Davi, e ela é a mesma. O que ela tem que modificar é que todas as vezes que o homem quebrou, desobedeceu, Deus a refez e ele simplesmente a nominou como nova aliança. Mas a sua essência, a estrutura permanece a mesma. Pastor Elton, quiser dar algum adendo aí, que o autor poderia jogar um confete aí. Não, tá tudo ótimo. A lição ela deixa bem claro que o problema da antiga aliança não era a aliança em si, como foi falado pelo pastor Moraes, mas eram os que estavam para cumprir a aliança e não cumpriam. Deus cumpria a parte dele, ele sempre cumpre a parte, e ele cumpria a parte dele antes, que era de salvar, de trazer a salvação. Ele cumpria a parte antes, mas a parte da obediência, que nós já falamos em outras lições várias vezes, a salvação vinha antes da obediência. A obediência era uma resposta à salvação que Deus deu, mas sempre o povo de Israel, na parte deles, eles não cumpriam. E daí vem a nova aliança, uma aliança superior, que nós veremos detalhes dela daqui a pouco. Ok, então agora o pastor Bruno Flávio vai estar comentando conosco aí a lição de segunda-feira. Na lição de segunda, a gente tem aqui falando sobre a parte do coração dessa nova aliança. E eu vou pegar aqui o finalzinho aqui, até do que o próprio pastor Elton colocou, que o texto de Jeremias 31, ele vai colocar aqui, dizendo o que aconteceu com a aliança do Sinai. Então, olha só, Jeremias 31, verso 32, fala assim, vai ser dito, né, que faria uma nova aliança, e aí continua dizendo assim, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias do Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando a gente vai olhar o contexto do que foi dito aqui, a gente vai lembrar que Jeremias é um profeta que está numa fase de transição importante. Então, ele é um profeta que começa a profetizar antes do exílio babilônico, e ele termina de profetizar durante o exílio babilônico, principalmente ali no começo do exílio babilônico. E o que é o exílio babilônico? É a punição que Israel recebe por não ter cumprido com os termos da aliança. Então, quando Jeremias ele vai falar, quando ele vai profetizar em todo o seu livro, ele sempre vai falar, olha, vamos mudar, é hora de mudar, é hora da gente mudar de pensamento. O povo continua de coração duro. E aqui, Jeremias ele vai fazer um uso de uma linguagem bem parecida com o uso da linguagem de Oséias, que é o quê? Que é Deus como sendo um marido que é fiel e se casa com uma esposa infiel. E aí vem um ponto interessante, porque quando a gente vai ver, na história de Oséias mesmo, né, é bem gráfica, né, que Oséias se casa com uma mulher adulta, uma mulher promíscua, que realmente não respeita, e chega um momento ela é vendida como escrava, e Oséias vai lá e a compra. A gente vai ter alguns momentos em que Deus ele vai deixar bem claro, falando que, olha, você não vai ser mais meu povo. Oséias tem filhos, né, e chama assim, não meu povo. É um nome muito complicado para você dar para um filho, porque dá a entender que era um filho bastardo. E quando a gente vai ver Jeremias falando disso, e Oséias falando disso, sempre é um Deus fiel, um Deus que se mantém em Jeremias capítulo 30, e ali antes do capítulo 31 vai deixar isso bem claro, mas o povo não era fiel. Então, essa primeira aliança, ela é quebrada, não a primeira, né, mas a aliança do Sinai, ela é quebrada, não porque Deus mudou, não porque as leis mudaram, mas ela é quebrada porque não existe
digamos assim, amor da parte da esposa. Não existe amor por parte do povo. Existe a lei, existe a regra, mas isso não está no coração. Agora, quando aqui é dito que faria-se uma nova aliança, né? Eis que vem dias que farei uma nova aliança, Deus ele vai começar falando aqui, olha, eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Como uma esposa anula o compromisso do casamento quando ela é adúltera, quando ela comete adultério. E aí diz assim, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, na mente lhes imprimirei a lei e também no coração lhes escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, a gente percebe que Deus é como se Deus estivesse falando assim, a partir de agora a gente vai ter um novo relacionamento, não porque eu mudei, não porque eu sou diferente, mas esse novo relacionamento você vai ter no seu coração. Não vai ser uma coisa que você vai fazer por obrigação, vai ser uma coisa que você vai fazer por amor. E a gente vai ver Cristo trazendo ali. Então, essa é a questão que a gente vai ver aqui na lição de quarta, essa questão do amor ali, da aliança no coração, na aliança por amor, dessa mudança de coração. E aí vem um ponto interessante, porque ainda que Deus não tenha mudado, ainda que as leis de Deus não tenham mudado, quando você vai pensar na aliança, a gente vai ter realmente aí uma mudança de paradigma, né? Hebreus até vai deixar isso mais claro, que a gente tem uma nova, e se tem uma nova é porque tem uma antiga. Então, o pastor Moraes e o pastor Elton colocaram bem, não é que Deus ele esqueceu as alianças que ficaram no passado, é porque agora ele está trazendo uma nova oportunidade para o povo. E o curioso é que essa nova aliança ela não traz só a lei, mas a característica dela é a lei impressa no coração e na mente. Então, essa nova aliança, em Hebreus, vai dizer que ela faz o que a outra não conseguia. Ela consegue alcançar a consciência, né, que Hebreus vai falar, que é o que a outra aliança não conseguia. Então, a gente tem aí esse trabalho que acontece dentro do coração. Pastor Elton Batista, terça-feira é contigo. Na parte de terça, nós temos o contraste entre a antiga e a nova aliança. No início do infográfico diz: Israel tinha recebido as promessas da aliança. No entanto, os outros povos não estavam excluídos. Eles tinham a oportunidade de concordar em entrar naquela aliança. É interessante que nós vemos o texto de Isaías, capítulo 56, versos 6 e 7. Se o pastor Moraes puder ler para a gente aí, Isaías 56, versos 6 e 7. É um texto interessante que ele fala de aspectos, e quando Deus está falando para o povo de Israel, quando Deus está falando para os filhos de Israel, ele não deixa de fora das promessas da aliança os estrangeiros. E ele coloca condições para esses estrangeiros. Se o pastor Moraes puder ler para a gente, pode ir. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que coisa linda. Nós vemos que o nosso Deus, ele escolheu o povo de Israel para ser um povo diferente, para ser um povo com uma luz, mas não sendo um clubinho VIP, um clubinho exclusivo, mas sendo um clube inclusivo, um grupo inclusivo, para incluir pessoas na comunidade da aliança. E é interessante que nós vemos aqui, olha, que Deus ele fala que eles deveriam se aproximar, eles deveriam se sujeitar, ou seja, obedecer, serem servos. Aqui diz que eles deveriam amar, não deveriam obedecer somente para querer receber algo em troca, não de uma maneira interesseira, mas de uma maneira amável, e que eles deveriam obedecer. E aqui nós vemos até o mandamento do sábado, e eu acho interessante, porque na maioria das vezes que nós adventistas falamos com os nossos irmãos evangélicos sobre o sábado, eles falam, mas o sábado é para
Israel, o sábado é para os judeus, o sábado é coisa da antiga aliança. Mas na antiga aliança diz que o sábado e os outros mandamentos, é claro, eles tinham a ver também com os estrangeiros. Era algo que era oferecido aos estrangeiros para que eles fizessem parte da comunidade da aliança, eles tinham que começar a guardar os mandamentos de Deus também. E agora, quando nós vamos lá para Efésios, capítulo 2, verso 11 ao verso 12, esse não vai precisar ler, nós vemos a mesma ênfase em que Deus usou para o povo de Israel, de que agora os estrangeiros eles fariam parte da comunidade da aliança. Agora nós vemos Deus falando para aqueles estrangeiros que não faziam parte da comunhão dos crentes, dos cristãos, agora falando que eles fariam parte da aliança ao entrarem para o grupo dos cristãos. Então nós vemos que aquela dicotomia que os dispensacionalistas fazem entre separar a igreja de Israel, separar a igreja de Israel, isso é artificial, é uma divisão artificial. Não existe essa divisão biblicamente falando. Quando nós vemos a mesma linguagem, o mesmo jeito que Deus tratou o povo de Israel, dizendo dos estrangeiros fazerem parte, nós vemos também Deus falando para os filhos de Deus que estavam na igreja cristã para receberem aqueles também de origem gentílica, através da aproximação, através da sujeição, do amor e também da obediência. Então, embora a nova aliança seja chamada de superior, não há diferença nos fundamentos da antiga e da nova aliança. É o mesmo Deus que oferece salvação do mesmo modo, ou seja, pela graça. Então, a base e o fundamento da antiga e da nova aliança é a inclusão, é a salvação, é a restauração. Mas em que ela é superior? Nós veremos agora no próximo dia, que é quarta-feira. Com o pastor Bruno Flávio. Com o pastor Bruno. Vamos lá, pastor Bruno. Então, vamos lá. Agora vamos chegar então em Hebreus, né? Que é curioso, porque a gente falou aqui de Jeremias e ali no livro de Hebreus a gente tem uma citação de todo esse texto de Jeremias. Então, é uma citação direta. Naquela época, evidentemente, não existia isso, mas é quase um Ctrl-C, um Ctrl-V ali em Hebreus 8, de Jeremias 31. Então, algumas coisas a gente já comentou, mas a principal que eu queria ver com vocês aqui é o que vem antes e o que vem depois, que vai falar para a gente bastante sobre essa questão da nova aliança. Então, olha só o que diz aqui. Hebreus 8, verso 6, vai dizer o seguinte: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreende-os, diz. E aí ele vai citar aqui o texto de Jeremias 31, dizendo o quê? Eis aí, vem dia, Senhor, que afirmarei a nova aliança com a casa de Israel. Quando a gente vem mais para frente, a gente vai ver aqui no verso 13, que aí termina a citação de Jeremias, no verso 13 vai dizer assim, ó, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido e está prestes a desaparecer. Aqui, a gente tem, como eu disse, o livro de Hebreus, ele coloca uma clara distinção. Os princípios são os mesmos, mas existe uma nova, existe uma antiga. A gente já falou aqui dos aspectos da lei no coração, mas uma das coisas que eu acho interessante é quem realmente instituiu essa teologia da nova aliança. Ainda que Jeremias tenha dito isso, era uma profecia que era entendida dentro ali de Israel como um povo étnico mesmo, né? não da maneira como a gente entende ela, mas Jesus, ele lá na Santa Ceia, no Evangelho de Mateus, Jesus ele vai aplicar esse texto ali em Mateus capítulo 26, verso 28, ele vai aplicar esse texto de Jeremias e um outro texto de Daniel. Então, Mateus 26, verso 28, vai dizer aqui, ó, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança,
derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aqui, até no livro de Mateus, a gente tem esse nova entre colchetes, mas a gente sabe pela citação de Paulo em 1 Coríntios que, de fato, quando Jesus falou, ele falou da nova aliança. Jesus, quando ele faz isso, ele está citando Jeremias 31 e ele está citando também o livro de Daniel, onde é dito que o ungido faria aliança com muitos. E não só isso, porque Jesus ele vai citar o sangue da aliança. Então, Jesus está citando um outro texto, que é o livro de Êxodo, capítulo 24, que é quando Moisés firma a aliança com o povo. Então, é dito que Moisés sacrifica um animal, ele pega metade do sangue e asperge sobre o altar, e outra metade ele asperge sobre o povo. Então, o que Jesus está fazendo ali naquela Santa Ceia, falando isso representa o meu corpo, isso representa o meu sangue, é basicamente dizendo o quê? Que em Cristo, a aliança do Sinai foi cumprida. Então, a gente vai ter ali aquela questão, aquele paralelo de tipo e antítipo, que é mais ou menos, resumindo bem, é como se eu falasse o original e a foto. Você está me vendo aí, a maioria de vocês nunca me viu pessoalmente, mas se vocês me verem, vocês vão conseguir identificar, olha lá, o pastor Bruno, porque vocês estão vendo a minha imagem aí. Mas, ainda que a imagem represente o que o original é, ela não tem as mesmas dimensões. Então, você me vendo, você vai saber, por exemplo, vai ver a minha altura em comparação com a sua, vai ver o cheiro, vai ver a cor, vai ver ali o meu jeito de maneira mais prática. Então, da mesma maneira, a gente vai ter ali, na antiga aliança, um tipo, uma imagem do que realmente era o objetivo de Deus de acontecer. Isso quer dizer, não, então tudo que ficou ali foi para trás? Como a gente já mesmo viu, o próprio livro de Hebreus, né, citando Jeremias, vai dizer que a lei ela seria a mesma, o Deus ele seria o mesmo, mas tudo é mais excelente, ou seja, tudo é ampliado. Então a gente vai ter um sacerdote melhor, um mediador, por isso que em Jeremias vai dizer que você não vai precisar ficar um explicando para o outro ali, essa questão de mestre é uma questão do mediador da aliança. Então, a gente vai ter um mediador universal, você não vai precisar de um mediador humano, você vai ter as leis que vão estar no coração e não em pedra, você vai ter mudança de coração, você vai ter perdão dos pecados pelo sangue de um sacrifício superior. Então, realmente, a antiga aliança está ultrapassada, está antiquada, mas a ideia que nós temos é que essa nova aliança em Cristo, instituída por Cristo, é uma aliança como aquela, com todos os princípios, todos os parâmetros daquela, mas ela é maior, melhor e mais eficaz. Muito obrigado, pastor Bruno, Flávio. A parte de quinta-feira, ela vai falar sobre o sacerdote da nova aliança, que já foi mencionado aí anteriormente, que é um dos motivos porque essa nova aliança tem esse quê de novo, né? Porque a pessoa de Cristo, ela entra na aliança e então tem essa modificação. O autor foi feliz no contraste aqui de quinta-feira do Info, porque ele pegou os textos de Hebreus e colocou o levita, né? E Cristo numa coluna, você vai ver aí quando você estiver lendo aí. E a gente verifica aqui que as limitações do sacerdote levita, né? E as ilimitações do sacerdote de Cristo. A primeira delas é uma limitação humana, né? O sacerdote levita, ele é humano, então, ele tem seus limites, né? Ele tem seu limite de deslocamento, de limite de idade, de compreensão. Então, essas limitações aí que o homem tem, já na coluna de Cristo ele não tem. Cristo é divino humano, é eterno. Na compreensão, na geografia, no espaço, no tempo, Deus ele é eterno. A limitação do sacerdote levita é que ele deveria ser chamado por Deus, ele não poderia se apresentar. Ele precisava além de ser chamado por Deus, ele deveria pertencer a uma casta, uma genealogia. Ele dependia disso. Cristo, ele já tinha Deus como pai. Então, a genealogia de Cristo é muito mais superior e ele não tinha uma dependência, essa limitação, porque o próprio Cristo é Deus, então ele é um sacerdote por natureza, né? A limitação que nós temos aqui da abrangência, que é na questão da continuidade, um animal por dia, um animal a cada pecado, e teriam que ser muitos animais, então vários animais teriam que morrer durante vários dias, durante todo o ano,
Isso mostra a limitação que esse animal tinha. O animal morria por um pecado, por um ser humano. Então, essa é a limitação também. Cristo já não tem, a morte de Cristo já é uma morte, uma só morte já cobriu todos os pecados. Então, a limitação. E a última limitação aí é a limitação geográfica, que o autor colocou aí, que é o santuário terrestre, em Hebreus 9, né? E que essa limitação, Cristo não sofre, embora ambos os santuários, eles têm a ideia de mobilidade. Quando você vê Ezequiel, parece que o trono de Deus também é móvel, mas a mobilidade do santuário terrestre ela é muito limitada, ela tinha seus percalços. Já o santuário celestial, ele não tem essa limitação de mobilidade, de espaço, tempo, não está preso à terra, ele está em qualquer lugar, qualquer hora, quando ele bem quiser. Então, nós temos essas diferenças que o autor colocou, teria muito mais para colocar, mas essas 4 diferenças foram bem colocadas quando se contraste aí quando se coloca em contraste o sacerdote levita e o sacerdote em Cristo. Portanto, essa nova aliança, ela tem esse quê, que é um quê maiúsculo, que a pessoa de Cristo tornou essa nova aliança uma aliança assim bem mais robusta, tá bom? Ok, agora a parte de sexta-feira nós vamos dedicar aí com aquele momento do coração, né? Vamos se despir um pouco da hermenêutica, da interpretação, e se tiver alguma aplicação que os caros colegas queiram aí trazer à tona, fiquem à vontade. Eu gostaria de começar aqui pelo Bruno Flávio. Bruno Flávio aí, aquela do coração. A nova aliança é uma aliança que, se eu fosse pensar numa palavra, eu diria naturalidade. A ideia de você ter as leis no coração e na mente é uma ideia que você não precisa ficar pensando toda hora nos passos que você vai dar. Agora, é importante lembrar de que naturalidade não quer dizer de que não exista lei. Então, a maneira que eu enxergo isso é o quê? Uma vez que o foco dessa nova aliança é Cristo, uma vez que você tem um relacionamento com Cristo, uma vez que você realmente tem o amor, e como eu falei, né, aquela questão do amor, né, de Cristo como sendo esposo, o seu povo como sendo a esposa, uma vez que realmente existe amor, há prazer em obedecer, há vontade em seguir os caminhos de Deus. Eu acho que esse é o grande diferencial do motivo dessa aliança ser superior. A outra aliança ela era baseada também no amor, mas não tão incrível, não tão intenso como o amor de Cristo, né? E pegando ali alguma das coisas ali que a própria Bíblia diz, se eu não me engano, o próprio Oséias também fala sobre isso, que quero obediência e não sacrifícios, mas na nova aliança nós temos sacrifícios, temos obediência e temos misericórdia. E também tem o que diz, quero misericórdia e não sacrifícios. Na nova aliança nós temos tudo isso unido na pessoa de Cristo e aberto à nossa disposição. A partir de sexta-feira, nós temos uma pergunta, das 3 perguntas finais, perguntas para consideração, que diz o seguinte: qual é a vantagem de ter a lei escrita no coração e não apenas em tábuas de pedra? Quando nós falamos nos estudos bíblicos sobre o motivo de Deus ter escrito a lei do povo de Israel em tábuas de pedra, a gente fala da questão de perpetuidade, porque se fosse escrito na areia, o vento leva e na pedra traz a perpetuidade. Outros teólogos costumam dizer da questão de que a lei na pedra tem uma ideia de severidade, da lei acusar os pecados. Mas mais do que a lei nas tábuas de pedra, a lei escrita nas tábuas do coração, ela traz um senso de perpetuidade maior, porque a lei nas tábuas de pedra ela era exterior ao ser humano. Eles poderiam ver, enxergar, mas era exterior. Mas a lei no coração, ela é interior. Ela é escrita dentro do ser humano. Então, a nova aliança, ela vem mais do que simples ritos, mais do que obediência externa, mas ela começa de dentro para fora. Ela começa de uma obra interna, não é uma obra de aparência, mas uma obra interna. A
aliança sinaítica, a antiga aliança, ela tinha esse propósito, mas esse propósito não foi cumprido. Não por culpa de Deus, mas por culpa do povo. Mas nós vemos que a nova aliança ela tem esse objetivo e através do poder do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, ela pode ser escrita na tábua do meu coração e na tábua do seu coração também. Obrigado. Eu quero ficar aqui com o texto que foi lido aqui por mim, pedido pelo pastor Elton, que é o de Isaías 56, 6 e 7, que deveria ser quase que o nosso verso áureo, se não foi, nem lembro muito bem do versário. Mas eu queria ficar com a palavra inclusão. Eu gosto muito do Rodrigo Silva, quando ele diz que a religião de Deus é maior do que a adventista, que a religião de Deus é maior do que a batista e qualquer outra. E esse texto é lindo, mas na época ele era meio estranho, já que Deus tinha escolhido uma nação específica. E nesse texto aqui, meio que perdido, a gente encontra um Deus inclusivo, dizendo o seguinte, que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A expressão que ele usa é, serão aceitos em meu altar. E aí ele condiciona isso, e dentre as condições que ele coloca aí, nós temos a guarda do sábado, o serviço, nós temos o apego à aliança, mas nós temos ali uma expressão muito bonita que diz, para amarem o nome do Senhor. A nova aliança ela não pode ser vista nunca sem o amor, não tem como você se conectar à aliança como uma obediência somente. Então, eu quero agradecer aqui esse texto de ler, o pastor Elton pediu para eu ler, e vir ao meu coração a essa expressão, né? A inclusão de Deus. Você que está nos ouvindo aí, o seu vizinho, o japonês, o índio, tudo é convidado, todos são convidados a fazer parte dessa aliança, e dentre as outras condições que a aliança prefigura, está lá a palavra, né? Aqueles que vierem para me amarem ao Senhor. Né? Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos deu aí uma boa escola sabatina. Eu quero pedir então ao pastor Bruno Flávio que ore conosco neste momento aqui. Pai eterno, o Senhor diz na tua palavra que tiraria de nós o coração de pedra, nos colocaria um coração de carne, para que pudéssemos andar segundo os teus mandamentos. E o Senhor também diz que imprimiria as tuas leis no nosso coração. Senhor, nós te pedimos, muda o nosso coração que é cheio de iniquidade, perdoa, Pai, as nossas iniquidades e nos coloque um coração novo, um coração constrangido pelo que Cristo fez e pelo que Cristo faz na nossa vida. Nos dê um coração em que a obediência ela não venha por obrigação, mas venha por prazer, venha por amor. Nos ajude a amar Cristo cada vez mais. Nos ajude a sermos cada vez mais parecidos com Ele. E nos ajude a fazer o que agrada ao Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.